Vamos aproveitar que a gente está falando de corrida, vamos falar um pouco de trabalho aeróbico. Vamos lá. Boa, hein? Já peguei esse gancho. Pegou. Não sabe o que eu estava pensando? Assim, em algumas perguntas sobre trabalho aeróbico. Primeiro, para emagrecimento, intensidade importa. Pensando em treino, antes ou depois do treino, qual é o resultado melhor? Para emagrecimento, aí você pode falar também se tem diferença para emagrecimento ou se para hipertrofia. Legal. Então a intensidade é importante para o emagrecimento, claro, mas o volume também. Né? A gente pensa assim no cardio. E aí já vou fazer a resposta de tudo, né? Antes, depois, para o emagrecimento tanto faz. Antes, durante ou depois, não tem problema, porque o que vale é o gasto calórico, não o substrato que você usa. Tem que pensar em gasto calórico, porque a gente tem muita informação errada, que veio da década de 80, a minha geração. De manter uma intensidade mais exato. baixa, porque é a zona que você vai mobilizar, um pouco mais de gordura, Você tem até na esteira isso hoje em dia, né? Tem. E assim, vocês adoram isso, por isso que tá lá. Exato, e vocês pegaram uma herança maldita da minha geração, né? Porque deixa eu explicar como que era na minha época, se vocês me permitem. Na minha época, a educação física era bem militarista. Para vocês terem uma ideia, eu tive educação física com o capitão do exército na minha época da escola. E a gente tinha aqui de branco. Cantava o hino, cara. Cantava o hino. E assim, eu lembro até hoje. Era camisa branca, shorts branco ou azul marinho, tênis branco e meia branca. Que aí daí que veio a meia do CrossFit, porque a gente usava a meia aqui no joelho naquela época de escola. Então, e aí ele passava, era capitão do exército, ele passava e a gente ia colocar as mãos assim, ó. E ele via as unhas para ver se a gente estava, porque tinha aquela coisa do higienismo, né? Mente sã em corpo são. Ele olhava e quem tinha unha suja não podia fazer. Não podia. E tinha que estar com uniforme. Enfim, na minha época, a gente estudava, educação física, ela tinha 3 anos. Foi depois que veio para 4. E você tinha 2 coisas quando você terminava a graduação. Ou você trabalhava com o esporte, que era muito forte naquela época por causa do militarismo, ou você trabalhava com a escola. E aí, de repente, uma moça chamada Madonna, lá nos Estados Unidos, né, que é uma diva, ela não conseguia treinar, porque ela era muito assediada. E o que ela fez? Ao invés de eu ir para a academia, eu monto uma academia aqui na minha casa e contrato um personal. Foi aí que veio a profissão. Porque naquela época não era personal. Que legal! Ela Adorei contratou. isso. A Demi Moore também. Essa história? É verdade. Ele falou que ele é um contador de histórias. Não sei se ele tá inventando, né? Não tem nada a ver. História, eu gostei. Toda história tem um pouco de invenção e um pouco de verdade. Cabe a quem tá ouvindo julgar o quê. Enfim. Vou buscar isso. E aí você tinha Madonna e Demi Moore, elas não conseguiam treinar na década de 90. Aí elas contrataram um professor particular. Aí surgiu a profissão personal trainer, que explodiu no Brasil na década de 90, do meio para o fim. E aí o que eu fazia? Porque eu na faculdade, eu fui treinado, ensinado a trabalhar com esporte e com escola. De repente veio o fitness. O que eu tenho que fazer agora? Dá para usar o que eu aprendi com escola? Não dá. Então eu tenho que pegar o que vem do esporte e adaptar para o fitness. E aí você tem um monte de lenda. Porque naquela época, qual que era o controle máximo que eles tinham de tempo de recuperação, por exemplo? Em cima do glicogênio muscular. Olha, o glicogênio leva de 48 a 72 horas para se recuperar de estímulo de força. Tá legal. Então a gente usou isso como regra. Só que a gente não está falando de atleta, a gente está falando de pessoa que sente dor muscular de subir e descer 3 lances escada no dia seguinte. E aí, naquela época, era a informação que tinha. O que estava na moda na década de 80, década de 90? O cardio. Por quê? Eu lembro até hoje, eu tinha uma disciplina chamada treinamento de força, não era musculação, na faculdade. E o professor falava, olha, tem que tomar cuidado, porque o exercício de força ele pode ser arriscado para quem é cardiopata, levando até a morte em alguns casos. Então, treino de força, estourava a bola do saco fazer força. Isso sim, isso eu vivi também. Entendeu? Então não pode. Você vai ficar rendido, não faz força que você vai ficar rendido. O que é rendido, gente? Rendido é isso, dá tipo cachumba no saco. Rendido? Jura mesmo? Rendido é quando você bebe muito e não tem dono, tô rendido, entendeu? É isso. Então, basicamente, pessoal, era isso que tinha. Então, o que acontece? Na minha época, a gente não tinha informação. E hoje vem um monte de lenda desde essa época. Então, esse é um grande problema. Vamos lá, voltando à sua pergunta. A intensidade é importante para o emagrecimento? Sim, porque você economiza tempo, porque quando você aumenta a intensidade, você potencializa o gasto calórico. E aí o volume pode ser um pouco menor. Isso quer dizer, então, que o método moderado contínuo de 40 minutos é ruim? Não. Ele tem a mesma eficiência do que um HIIT, por exemplo. Só leva mais tempo. É só uma questão de gosto. Porque você imagina... Quanto tempo você tem disponível. Beleza, eu gosto de tomar vinho. Adoro. E tem um vinho que eu gosto muito, que é o Zinfandel.
Um californiano eu gosto muito. O cara já fez 3 propagandas Gosto, aí. não gosto. Precisamos ir atrás Não, do eu não pessoal. falei da marca, né? Mas tem a marca, tá. você já fala da marca também, um californiano da Woodbridge, muito bom. Enfim, eu gosto desse vinho, eu gosto desse vinho. Aí, de repente, alguém fala assim, mas tem que tomar... Deixa eu só fazer um adendo falando nisso. O Rui mandou eu falar que é você quem vai pagar a pizza do próximo encontro. Tá bom, né? Ele não pagou nem os pãezinhos que veio lá no Olive Fala pra Garden. ele pagar o vinho, Você paga a pizza, Você ele paga a o vinho. pizza e ele paga o vinho. Esse aí que você falou. O que o Rui tem sorte, porque ele encontrou uma mulher que colocou ele na linha, que é a Juliana. Né, que ela é uma lady, ela é uma lady. Porque o Rui é o ogro, né? O Shrek, né? Ele é. Mas enfim, não, os filhos dele são... Os meninos parecem que veio de Asgard, os 2 filhos dele. Eu vejo foto, são lindos. São Lima também, São não tem como lindos. dar errado, né? O Rui, Bonitões, são boa bonitões, pinta, a os Juliana Linton. progenitores são. Então, enfim, vamos lá. Voltando. Eu pago a pizza, não tem problema. Tem que ser do Habib's. Então, vamos lá. Ó, tem um vinho que eu gosto muito, que é um Zinfandel californiano que eu acho fantástico. Você imagina, de repente, você virar pra mim e falar assim, você tem que tomar o Malbec. Cara, eu não gosto do Malbec, é muito seco, eu não curto. Entendeu? Eu vou tomar, mas qual que é a chance de eu continuar tomando vinho? Então, o que eu quero fazer com essa analogia? Se eu gosto de fazer o contínuo e você de repente vira para mim e fala, tem que fazer o HIIT. Mas o HIIT não me dá prazer como contínuo, porque é no contínuo que eu vou viajar, vou colocar as ideias em dia, eu vou pensar. Naqueles 40 minutos que eu faço cardio, que eu organizo o meu dia. Por que você quer que eu faça 15 minutos onde eu não tenho tempo de pensar e eu vou me sentir mal, vou ver Jesus, uma luz vindo, chegando, me chamando? Não. Então, veja, é o que a gente está discutindo. Os 2 são bacanas, só que um economiza mais tempo. Eu tenho pouco tempo. Hoje eu cheguei atrasado. Eu tenho meia hora para minha sessão de treino. Então, vamos fazer o HIIT. Hoje eu tenho tempo. Vamos fazer o contínuo. É lógico, aí, quando você fala em HIIT, as adaptações em termos de VO2 máximo, por exemplo, elas vêm mais rápido. Eu ia chegar nesse ponto. O intermitente é mais eficiente para gerar adaptação. A gente não tá nem falando de outras adaptações, né? Mais Falando do de emagrecimento, emagrecimento né? e Mesma tal. coisa. Não tem diferença. E nem antes, nem depois, nem durante. Mas aí depois de um treino de perna eu vou conseguir fazer HIIT? Cara, se você for avançado e treinar a perna direita, você não consegue fazer mais nada. Agora, o iniciante ele consegue. O avançado é foda. O avançado é mais difícil, assim, na minha opinião. Porque, cara, eu treinei perna, eu agachei, eu avancei. Depois de Não vai perna rolar. top, Tá, você não minha perna tá tremendo. Agora, o Sentar iniciante... naquela baiquinha horizontal É, ainda. tá É só isso, passeando. você entendeu? Então depende da experiência, do tipo de treino que você fez. Agora, para emagrecer, o que vem primeiro? Tanto faz, tanto faz. Agora, eu quero hipertrofia. Faz a musculação primeiro. Por uma questão de higiene, eu faço o cardio depois. Musculação primeiro, o cardio depois. Porque imagina eu ficar revezando todo suado, aquela poça de suor do supino. Então, por uma questão de higiene, eu faço depois. Mas é isso, intensidade é importante? Desde que você não tenha tempo de fazer com volume. Qual dos 2 é melhor? Não tem melhor, porque se a gente assume que um é melhor, o resto tudo passa a ser pior. E aí você limita o cliente. Já tem estudo mostrando que para indivíduo sedentário com sobrepeso, o treino intervalado de alta intensidade gera desprazer. Sim, é difícil, Sim. né? E tem estudo que E fala a que pessoa não. às vezes não chega na intensidade nem que tem que chegar. É melhor ficar no moderado e contínuo do que... É isso. Pensando nessa parte ainda, da parte cardio, você começou a falar e eu meio que cortei pra gente falar de emagrecimento, mas pensando em outras adaptações de melhora da sua condição mesmo cardiorrespiratória, melhora da sua potência cardiorrespiratória, melhora de utilização mitocondrial de energia, parece que o HIIT, a intensidade maior, funciona melhor, né? Sim. Por isso que as adaptações de VO2 elas ocorrem mais rápido nas primeiras semanas. No entanto, em longo prazo, os resultados são os mesmos. Também tem isso. Depois de 6 meses, os resultados são basicamente... Não tem diferença. Nas primeiras semanas, o intervalado é melhor. Mas depois... Então, de repente, se um indivíduo que eu preciso me preparar porque eu quero correr a prova daqui a 2, 3 meses. Usa os intervalados. Ele não vai aguentar. Então, aguenta. Usa os intervalados. Ninguém morreu fazendo intervalado.